Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 888. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir ainda através da internet, para isso adentrando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E mais uma possibilidade é nos assistirem através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bem, amigos e amigas, nesta manhã de domingo nós estamos recebendo no Momento Espírita, na condição de convidado, Ronaldo Campos. O Ronaldo, em seu dia a dia, ele trabalha no setor administrativo, é palestrante espírita e trabalhador do grupo da Fraternidade Irmão Batuíra, em São Carlos. Ronaldo, bom dia, muito obrigado por atender nosso convite. Olá, Roberto, meus queridos ouvintes, aqueles que nos assistem aqui no Momento Espírita. Uma grande alegria poder retornar aqui ao programa para compartilhar com vocês esse nosso singelo estudo. Ronaldo, como o fazemos todos os domingos, nós vamos iniciar o programa com uma prece e você está convidado para fazê-la. Sim, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo maior e incondicional das nossas vidas, neste momento grave, Senhor, pelo qual passa a nossa humanidade, nunca precisamos tanto de Ti como nesses tempos. Nesses tempos, Senhor, onde a depressão bate a porta de quase todos os lares, onde vemos um crescente de pessoas que procuram a solução dos seus próprios conflitos pelas portas equivocadas do suicídio. Nunca vimos, Senhor, como nesses tempos a exacerbação da violência em todas as frentes, em quase todos os lares. Nunca vimos, Senhor, como nesses tempos tanta necessidade de reeducação e aproximação do Evangelho, para que possamos controlar, iluminar as nossas ações, diminuindo a nossa sensualidade, diminuindo tudo aquilo que representa o comportamento distanciado das virtudes do amor e da caridade. Vem ter conosco, Senhor, ainda uma vez, balsamizando os nossos espíritos com a esperança e a coragem provenientes do Teu verbo sublime. Tem piedade, Mestre, de todos nós, que dizemos vos amar, que dizemos vos conhecer, mas que em verdade ainda não praticamos em essência, em espírito e verdade, aquilo que nos ensinaste. Ainda assim, Senhor, reconhecendo tudo aquilo que nos distancia da felicidade convosco, rogamos a Tua presença, renovando o nosso compromisso de transformação moral, para que sejamos como Francisco, o pobrezinho de Deus,
nos ensinou a ser, em as suas ações sublimes, instrumentos da tua paz, aonde quer que estejamos. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nesta manhã de domingo estaremos abordando o tema Sois Deuses. Daqui a instantes, o Ronaldo Campos, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para o aprendizado de todos nós. Momento Mensagem de hoje nos trará Mantendo a Serenidade, uma mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier para todos nós. Participação de você, amigo ouvinte, pode se dar através do WhatsApp. E o nosso WhatsApp, se você ainda não o tem, por gentileza, anote aí, papel e caneta na mão, ou então anote no seu próprio celular ou seu computador, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Ou também através do Facebook, como já declinamos aqui, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais, você pode fazer perguntas, você pode sugerir temas a serem abordados, fazerem comentários sobre o programa que estão ouvindo, ou ainda fazerem críticas construtivas, porque elas também são bem-vindas. E como diz nosso companheiro de apresentação, Zezinho de Mel, desse programa há mais de 17 anos, esse é um programa de cunho participativo. Então nós estamos esperando as suas participações e desde já, muito obrigado. Muito bem, falando em Zezinho de Mel, agora espaço aberto para o bom dia dele. E o bom dia do Zezinho vem através de mensagem. E a mensagem que ele nos traz hoje é uma psicografia do Espírito Irmão José, por meio de Chico Xavier, cujo título é Se te encontras angustiado. Se te encontras angustiado, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor e Ele por ti fará maravilhas. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Irmão José. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente domingo para você, uma boa semana para você e toda a família. E agora nós vamos devolver a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Ronaldo Campos, para que desdobre o tema a que se propôs. Sois deuses. Ronaldo, fique à vontade, amigo. Bem, meus irmãos, muito bom dia. É com muita alegria e com renovada satisfação que nós estamos aqui de novo, no Momento Espírita, para compartilhar um pouquinho daquilo que é a nossa relativa experiência na doutrina espírita,
não somos doutos, não somos professores de espiritismo, somos todos aprendizes do Evangelho, tentando à custa de esforço, sacrifício e, acima de tudo, boa vontade, não é? O aprendizado com o Evangelho, que ainda estamos tão incipientes. Então agradecemos aí o convite do nosso querido Roberto Bittencourt e da USE Intermunicipal, que nos favorece essa oportunidade muito gentil de conversarmos um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante hoje, que é o tema Sois Deuses, essa afirmação dita pelo nosso Mestre Senhor Jesus de Nazaré, presente lá no Evangelho de João. É verdade, né, pessoal? Jesus pôde dizer: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se nosso Senhor Jesus Cristo nos disse isso, se ele colocou essa afirmação, é porque isso é uma verdade. Mas agora nós temos que refletir o que é preciso fazer, não é? Em termos de introspecção, em termos de transformação espiritual, moral, para fazer aquilo que Jesus fazia. Será que nós paramos para pensar nisso? Nós que muitas vezes somos médiuns, que trabalhamos na evangelização, no diálogo com os espíritos sofredores, sejam espíritos encarnados ou desencarnados nas nossas reuniões mediúnicas, nós que fazemos o diálogo fraterno, que atendemos irmãos em sofrimento, que oferecemos as nossas mãos como condutoras dos fluidos de recuperação através do passe, através da fluidificação da água, não é? Nós que trabalhamos nessa seara infinita de Jesus, sendo trabalhadores na 1ª hora, será que temos essas predisposições para fazer aquilo que Jesus fazia? Então, o nosso estudo de hoje vai tentar refletir um pouco, auxiliar um pouco nesse entendimento de transformação, renovação de postura, desde o pensamento, não é? Pensamento, desde a nossa fala até as nossas próprias ações, de maneira que elas saiam do condicionamento para a espontaneidade, não é? Para que nós possamos entender essa sinalização, essa iluminação de dentro para fora, que nos dará essa condição para iniciar aquilo que Jesus fazia. Condição primordial para isso, o desinteresse pessoal. Sempre que nós temos interesse pessoal no auxílio que nós oferecemos através do diálogo, de uma ação, de uma escrita, do que quer que seja, de uma gentileza feita, se nós colocamos o interesse, não existe caridade, não é? Porque está presente ali o egoísmo e o orgulho. Quando nós temos o desinteresse, nós somos visitados pelo altruísmo, porque o nosso móvel, o nosso objetivo é ver a felicidade do nosso próximo, é ver a sua tranquilidade, a sua felicidade, a sua iluminação. Então esse é um passo muito importante. Nós não conseguimos esse passo sem entender aquilo que representa a sombra no nosso próprio ser. Vamos dar um exemplo. Nós que trabalhamos para manter o nosso corpo físico, a nossa subsistência com o nosso trabalho material, nós convivemos com pessoas dos mais variados teores psicológicos, caráteres, não é? E não poucas vezes, em as nossas próprias fragilidades de diálogos, de conversações, de desabafos, nós apontamos o erro do nosso próximo, não é? Nós enxergamos o erro do nosso próximo, olhando o argueiro do seu comportamento, esquecendo que nós temos uma trave que precisa ser transformada em o nosso espírito
para adquirirmos a indulgência, não é? A misericórdia. E isso, meus queridos, é um grande entrave que gera uma situação de plúmbia, uma situação escurecida em o nosso próprio perispírito, fazendo com que nós não consigamos absorver a luminescência do Evangelho em nós mesmos. Em outras palavras, num português mais claro, as nossas ações de crítica, de calúnia, de maledicência, gera uma sombra no nosso psiquismo, no nosso perispírito, que obsta, né? Que gera um obstáculo para a conexão com a espiritualidade superior, com o Cristo em última instância. Ou seja, nós conseguiremos fazer o que Jesus fazia, modificando a nossa postura diante da vida. Então, para isso, nós precisaremos anular em nós tudo aquilo que representa a sombra no nosso comportamento. Vamos aqui tentar elencar algumas situações que nos colocam distante de realizarmos, ainda que tenhamos o desejo de realizar aquilo que Jesus fazia, não é? Ainda que tenhamos o desinteresse, mas essas situações que vamos elencar precisam ser extintas pouco a pouco. Então, se nós estamos acostumados a caluniar, a enxergar o defeito alheio e divulgá-lo, se nós estamos acostumados a maldizer a vida, a reclamar constantemente, a estarmos vinculados às palavras de baixo calibre, os conhecidos palavrões, se nós somos sensuais nas nossas conversas, nos nossos diálogos, se nós conversamos e tudo aquilo que nós falamos geralmente tem o toque da malícia, da sensualidade, da brincadeira de mau gosto, se nós temos os vícios materiais, da glutomania, de comer de maneira desmedida, sem preocupação com a nossa saúde, se nós somos alcoólicos, ainda que seja de maneira social, se nós estamos acompliciados com a dependência química, que seja inclusive daqueles medicamentos alopáticos, tarjados de maneira preta, que nos causam dependência, se nós estamos acompliciados com a dependência química das drogas ilícitas, uma vez que os fármacos são drogas lícitas, se nós estamos acompliciados com os fumígeros, todos os tipos, e aí uma série de outras imperfeições que nos caracterizam a baixeza vibratória do nosso teor mental, nós não conseguiremos realizar aquilo que Jesus fazia. Por mais que nós tenhamos boa vontade, a nossa frequência será muito curta, não é? Nós não atingiremos o objetivo maior, mais amplo, mais longo, no alcance com os nossos irmãos. Por isso, a doutrina espírita, meus irmãos, ela vem não nos solicitar a transformação imediata. Porque Allan Kardec, espírito lúcido e predisposto a trabalhar com Jesus de maneira incondicional, assumindo a sua tarefa em todos os enfrentamentos, sofrendo incompreensões, acusações, tendo seus títulos desconsiderados pelos homens de gênio de sua época, não é? Ele enfrentou toda espécie de preconceito, mas ele disse que o verdadeiro espírita não é aquele que não pensa mal, não fala mal, não age mal. Porque esses já são os espíritos superiores, não purificados, superiores. Mas o bom espírita é aquele que encontra tudo isso ainda em si mesmo e não mais se compraz nesse tipo de situação. Foge delas. Encontrando no próprio espírito tudo isso, ele sente aquele freio no instante em que ele vai usar, por exemplo, a sua fala para ferir. Ele faz uma pausa e fala, não posso fazer isso. Não posso falar isso, porque isso vai machucar o meu próximo.
E o meu Senhor Jesus Cristo me ensina a me colocar no lugar do meu próximo. Então, se isso vai ferir o meu semelhante, obviamente que isso dito a minha pessoa por alguém que seja terceiro, não é? Seja ele encarnado ou desencarnado, vai ferir a minha suscetibilidade. Então não é bom, não deve ser bom, não pode ser bom. Então nós encontramos essas sombras no nosso comportamento, mas nós não mais nos comprazemos nela. Encontramos irmãos que dizem assim: Ronaldo, eu tenho alguma dificuldade para conciliar o pensamento na concentração para a prece, ou para a concentração diante da doação mediúnica em uma reunião específica. O meu pensamento é muito polivalente e, via de regra, ele vai tergiversando, se desviando para aquilo que é sensual, para aquilo que é erótico, para aquilo que é pornográfico, e aí a gente começa a analisar. Essas coisas não surgem ao acaso. Tudo que nós pensamos, nós temos em um único dia uma média, diz Joana de Ângeles, 75 mil pensamentos em um único dia. Quais são os pensamentos alimentados pelo nosso espírito? Quais são os pensamentos que nós nos afinizamos em um único dia? Então, via de regra, se a pessoa ela tem o teor de sensualidade constantemente lhe visitando o pensamento, quando ele tenta conciliar uma prece, o pensamento é entrecortado porque vem as imagens eróticas, sensuais, é porque essa pessoa ao longo do dia, da semana, do mês, dos anos, vem cultivando, alimentando, adubando esse tipo de pensamento constantemente. Então, encontrando isso e sentindo que isso nos distancia da verdadeira caridade conforme entendia Jesus, nós vamos lutar para diminuir esse impacto em nós mesmos. Vem um pensamento ruim, um pensamento que nos desarmoniza, que nos faz sintonizar com espíritos encarnados ou desencarnados em desequilíbrio, em sofrimento, nós vamos mudar o teor vibratório. Isso é um trabalho não de um único dia, de uma única semana, de um único mês. É um trabalho que se torna rotina. Como dissemos há instantes no início aqui da nossa fala, esse hábito que se torna condicionado, conforme a nossa perseverança, vai se tornar espontâneo. Qual água que nós estamos renovando em um vaso sujo com barro? Conforme a gente vai despejando água cristalina, água límpida, corrente, aquele barro vai saindo. A água que vai sendo retirada de maneira escurecida, contaminada pela sujidade, ela vai cada vez mais ficando limpa, cristalina, até não encontrar mais nenhum tipo de vestígio do lodo, da sujeira que ali estava. Assim são os nossos pensamentos. E é esse o processo que nós devemos fazer constantemente para que nós compreendamos essa afirmação de Jesus. Sois deuses, com D minúsculo, e com D maiúsculo, somente o Pai Celestial, não é? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Jesus quis dizer, sois deuses, porque nós temos o nosso espírito em latência, ou seja, escondidos, oculto, mas presente. Essas virtudes que podem ser colocadas para fora. Mas nós só conseguiremos colocar essas virtudes para fora higienizando o nosso pensamento e o nosso espírito. Porque na atual conjuntura em que nos encontramos, se nós pudéssemos fazer o que Jesus fazia com o estado moral que nós nos encontramos, nós não conseguiríamos realizar bem a nossa tarefa. Por quê? Porque nós temos parcialidade. Nós olharemos para uma pessoa que está em sofrimento e falamos, bom, vou aqui fazer o processo de cura para essa pessoa voltar a andar, tal qual Jesus fez.
Aí vamos supor que essa pessoa se levanta, né? Ou se levantasse curada da sua atrofia, e ela vai embora sem se despedir e a gente fica magoado, porque ainda tem muita sujidade, mágoa, orgulho, né? Vaidade no nosso espírito. Peraí, nem me agradeceu? Então volta a ficar coxo. Pronto. Entenderam? Por isso, meus queridos, para atingir esse nível de desprendimento, nós precisamos assimilar o Cristo em nós. Não é possível que seja diferente. E eu vou aqui agora exemplificar algo para vocês, muito importante, que serve para todos nós, inclusive para mim, que é algo para mim inesquecível. Por isso que hoje eu escolhi esse tema. Uma das maiores referências que nós encontramos nesse tipo de ação, de anular tudo aquilo que era escuro, né, no sentido de imperfeição, vamos colocar assim, sombra, como diz a psicologia junguiana, né? No próprio espírito, era Saulo de Tarso. Após convertido na estrada de Damasco, se tornou lá Paulo de Tarso. O que aconteceu? Paulo, ele pôde fazer algo muito interessante para a sua própria transformação com o nosso Mestre Jesus. Então, queridos, isso que Paulo acabou fazendo, é o que nós vamos narrar agora, está presente no livro magistral Paulo e Estevão, livro de Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier. É um encontro muito interessante quando Saulo de Tarso já havia passado 3 anos no deserto junto com o casal Áquila e Prisca, não é? Ele retorna a Jerusalém, procura ali os irmãos do caminho que, de primeiro momento, temerosos daquela personalidade antiga, perseguidora, não o receberam na calada da noite. Ele voltava esquálido, doente, com fome. Procurou a casa paterna e recebeu ali a porta cerrada após um diálogo muito triste com o seu genitor, que pediu que um funcionário seu lhe entregasse uma bolsa com algumas moedas de ouro. Saulo tomou aquele provimento, dobrou a primeira esquina e tombou a calçada, machucado, fraco. E ali Jesus de Nazaré permitiu que os irmãos Estevão e Abigail se fizessem presentes em espírito. E Abigail dele se aproxima e diz o seguinte: Saulo, por que desanimar quando a luta apenas começa? E aí, gente, ela colocou algo que transformou o espírito do ex-rabino, do ex-doutor da lei, para sempre. Nós vamos ler esse trecho aqui no livro Paulo e Estevão, porque é importante não perder uma palavra daquilo que Abigail colocou. Não é muito extenso, não, tá? Eu deixei aqui até grifado. Ela disse assim, ó: Saulo, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Esse trecho, gente, ele é muito significativo. Por quê? Paulo de Tarso, já convertido, para que as suas mãos pudessem representar a Jesus e ele pudesse fazer o que Jesus fazia, assim como também nós podemos fazer, teve que esvaziar todo o seu espírito dos enganos do mundo, que são as nossas vaidades, as nossas tolices, os nossos egoísmos, orgulho, tudo isso que nós trazemos enraizado através do poder temporal. E ele esgotou isso até a última gota, como pediu Abigail, de tal forma que as claridades do Evangelho, a luz do Evangelho, habitou em o seu espírito. Esse, então, é um trabalho necessário para todos nós, nesse ato contínuo, não é? De transformarmos a nossa própria fonte espiritual com as claridades do Evangelho, como fez Saulo de Tarso. Assim a gente pensa, será que foi um trabalho fácil para ele? Claro que não, assim como não será um trabalho fácil para cada um de nós. Agora nós narraremos algo muito interessante
que está presente em os Atos dos Apóstolos. E para a gente poder entender um pouquinho dessa transformação de Paulo, existe uma passagem no Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, não é? No capítulo 19, onde alguns judeus tentavam expulsar espíritos sofredores, considerados por eles malignos, de suas vítimas. E um dos espíritos malignos olhou para esses judeus que tentavam expulsá-los em nome de Paulo, a quem pregavam, não é? Esse espírito maligno disse: a Jesus de Nazaré eu conheço, e a Paulo de Tarso também sei quem é, mas vós quem são? Ou seja, esses espíritos que recebiam a ordem para se retirar em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, disse a esses mesmos que assim tentavam, né, na sua intenção de liberar daquele jugo aqueles irmãos sofredores: escuta, a Jesus de Nazaré eu conheço. Paulo de Tarso eu sei quem é, porque esse homem era nobre. Mas vocês quem são? Quais são as suas autoridades? Eles não tinham. Não tinham autoridade moral. Não tinham aquele jejum moral que falava Jesus. Porque as suas ações vinham do verbo. O seu desejo de transformação vinha do verbo, mas as suas ações eram equivocadas. Não eram pessoas corretas. Não eram pessoas nobres, que representavam a lei do Cristo, a lei de amor, justiça e caridade. Então não tinham autoridade. Certo? Então é isso que nós precisamos transformar em o nosso próprio espírito. Quando nós transformamos a nossa ação, quando nós buscamos anular o nosso interesse pessoal, renunciando a nós mesmos, aos nossos caprichos, às nossas tolas vaidades, ao nosso desejo de impor a nossa vontade aonde quer que estejamos, seja dentro do lar, seja dentro da casa espírita, seja dentro do ambiente de trabalho, às vezes até no trânsito. Nós temos que nos controlar, porque ali nós queremos fazer a nossa vontade prevalecer, não é? Nos mínimos detalhes. Enquanto isso não acontecer, nós não anularmos com a humildade, com a resignação, com a resiliência, com esse caráter mais digno, nós não preencheremos o nosso espírito das fontes luminíferas de Jesus. E as nossas ações ainda não conseguirão ajudar as pessoas a se curarem de dentro para fora, seja através da água frutificada, seja através do verbo de doutrinação, de evangelização, de diálogo fraterno. Nós precisamos de exemplos. Nós próprios precisamos do nosso próprio exemplo. Olhar para nós mesmos no espelho e dizer: Senhor, eu não sou mais o mesmo de um ano atrás. Eu não sou mais o mesmo de 10 anos atrás. Não sou perfeito, mas eu estou tentando, mestre, fazer com que o teu Espírito inunde o meu ser, de tal modo que eu possa honrá-lo com as minhas próprias ações. Para a gente poder finalizar, existe uma passagem muito bela da vida de Chico Xavier contada por Raul Teixeira. Estava Raul ainda muito jovem, lá em Pedro Leopoldo, e eles estavam fazendo o evangelho, sentado à mesa junto com o Chico, quando de repente eles sentiram um aroma muito especial de rosas. E eles perceberam que a veneranda Sheila, o espírito Sheila, ali estava. E Raul viu a jarra com água tomar proporções leitosas de um líquido que descia à borda da jarra e misturava-se com a água. Quando moveram com a colher, aquela água tomou uma propriedade leitosa, como se fosse leite. E aquelas pessoas começaram a tomar aquela água, inclusive com gosto de rosas, não é? E o aroma de rosas. De repente, meus irmãos, Raul Teixeira garante que foi a cena mais linda que ele pôde presenciar. Entrou pela porta um pai e uma mãe com uma criança no colo em os seus mais ou menos 6 para 7 anos de idade, desesperados, porque o filho agonizava, gritava, e o pai tinha o rosto, o peito arranhado.
escarrado, machucado, aquela mãe que não dormia junto com aquele pai há mais de 3 noites, aquela criança que não conciliava o sono por mais de 3 noites. E aqueles pais vinham de Belo Horizonte, desesperados, porque foram aconselhados a procurar Chico Xavier. Ele andou até a direção daquela mãe e daquele pai, entre a multidão, pediu para que todos fizessem uma prece, pensassem em Jesus. E ele tocou na fronte da criança, que instantaneamente dormiu de ressonar. Em seguida, ele pediu para que os pais buscassem um especialista, falou o nome em Belo Horizonte, e os pais, chorando, agradecidos àquele homem de bondade que tinha, sim, o espírito inundado das claridades divinas, onde não tinha interesse pessoal, vivia pelo amor dos semelhantes. Esse era Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, esse homem que anulou em si todos os enganos do mundo, todas as vaidades do mundo, todos os pensamentos e ilusões do mundo, para viver o amor ao próximo. Não falou que aquela criança era vítima de obsessão, não falou que era um caso de causa e efeito, que era uma situação de resgate de outras encarnações. Não, ele foi o samaritano da parábola de Jesus, que a criança e os pais precisavam de ajuda e ajuda eles tiveram. Assim precisamos também sermos nós mesmos, para sermos dignos de Jesus, para iluminar o nosso espírito. Então, meus queridos, coragem, esperança, alegria, porque aqueles que servem a Jesus devem ser alegres e estarmos em pé, como um dia solicitou Humberto de Campos a Divaldo Pereira Franco. Então, possamos dia após dia iluminar o nosso espírito com a boa vontade, com o esforço e até um pouquinho de sacrifício. Porque anulando tudo isso em nós mesmos, nós seremos dignos de Jesus e conseguiremos em nós praticar essa virtude sublime de sermos deuses, com D minúsculo, no auxílio dos nossos irmãos, porque transformaremos o nosso espírito ainda todo imperfeito, cheio de anfractuosidades, lapidado nas fileiras do Evangelho, onde passaremos pela porta estreita e encontraremos, sim, um raiar, uma aurora feliz junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a todos certamente nos aguarda. Muito obrigado a todos, ao Roberto, a Uzi, e muita paz a todos. Muito bem, muito obrigado, Ronaldo. Muito temos a refletir sobre as colocações do Ronaldo, não é mesmo? Muito bem, nós vamos agora ao nosso momento mensagem de hoje, que nos traz Mantendo a Serenidade. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz.
porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatize os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Mensagem de Emmanuel no livro Calma, psicografado por meio de Chico Xavier, capítulo 28, Mantendo a Serenidade. Amigos e amigas do Momento Espírita, essa mensagem de Emmanuel a respeito de mantermos a serenidade, não apenas a nossa própria serenidade, mas procurarmos estimular, procurarmos alimentar a serenidade nos irmãos e irmãs que estão a caminho conosco, é muito interessante porque nos desperta para a responsabilidade que temos quanto a isso, dependendo muito da nossa conversa, do nosso diálogo com os outros, porque neles nós poderemos alimentar a serenidade ou a perturbação. Diz Emmanuel que se nós ouvirmos algum comentário desagradável com relação a determinada pessoa, que nós hajamos, ele usa essa expressão, hajamos como a assumirmos a função de extintores. Ao invés de jogarmos gasolina na fogueira, como costumamos dizer, que nós sejamos extintores, que nós retenhamos em nós aquilo que não é bom e não levarmos ao conhecimento de outros o que eventualmente alguém disse sobre eles que possa desagradá-los, que possa deixá-los irritados, que possa fazer com que surjam mágoas nos corações daqueles que foram citados em conversações conosco por outros irmãos. Diz Emmanuel ainda que diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente o desabafo havido. E muitas vezes isso acontece conosco, quando alguém nos procura para, entre aspas, reclamar da esposa ou do esposo, do filho, do pai, do avô, da avó ou de algum amigo, que não sejamos nós a levar para aquele que foi citado essa conversa desagradável, esses comentários desagradáveis, porque a responsabilidade é nossa ao plantarmos então a perturbação ou a desarmonia entre as pessoas. Diz ainda ele que quando conversamos com outros, que não dramatizemos os nossos próprios problemas, e nós temos essa tendência, não é? Muitas vezes quando um amigo, uma amiga, um familiar chega em nós e diz, olha, eu estou com um problema de saúde assim, assim. Via de regra, muitas vezes nós equivocadamente dizemos assim, e eu então? Eu estou com um problema muito pior que o seu, é muito mais difícil que o seu. Então que nós não dramatizemos, que via de regra
procuremos calar os nossos próprios problemas, as nossas próprias reclamações, para ouvir os queixumes daqueles que nos procuram e procurarmos consolá-los, amenizar a situação com um diálogo amigo. Diz ele ainda que nós não devemos vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Porque às vezes nós ouvimos uma notícia, seja através da TV, seja através da internet, enfim, de um jornal, de uma revista, e nós dramatizamos no sentido de dar um halo de maior calamidade ainda àquela pretensa colocação de algo que não vai eventualmente acontecer. Então nós falamos assim, você viu, olha só o que está para acontecer, ouvi fulano, ou ciclano, ou li, ou assisti, olha só o que nós vamos passar. E muitas vezes nada disso vai se tornar realidade. Ele diz ainda, protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e a esquecê-los. Recorda, diz ele ainda, que em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. E quando nós ouvimos essas últimas colocações das reflexões de Emmanuel, nós nos lembramos de uma ocorrência atribuída ao filósofo Sócrates, que inclusive é citada numa das psicografias do irmão X, que é Humberto de Campos. Humberto de Campos relata assim a ocorrência. Certa feita, um homem apressado, ofegante, achegou-se ao grande filósofo, dizendo, escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa de muito grave para te dizer em particular. Espera, disse o sábio, prudente, já passaste o que vais me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou espantado. Sim, meu caro, disse Sócrates, 3 crivos. Observemos se a tua confidência passou por eles. O primeiro crivo é o da verdade. Tens absoluta certeza quanto à verdade daquilo que me pretendes comunicar? E aí o outro disse, bem, um tanto quanto vacilante, né? Assegurar mesmo eu não posso, mas ouvi dizer, e então... E Sócrates interrompeu, entendi. Certamente, então, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Perguntou o visitante, ainda mais agitado. Não, útil não é não. Bem, rematou o filósofo com um sorriso. Se o que me tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem casos sem qualquer edificação para nós. E complementa um irmão X, Humberto de Campos, nessa psicografia. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Se pudermos aplicá-la, creio que teremos ganho tempo e recursos preciosos para rearticular o serviço, refazer a paz, realizar o melhor e seguir para frente. Essa citação de irmão X, que é o pseudônimo que usou Humberto de Campos, se encontra num livro chamado Aulas da Vida de Autores Diversos, capítulo 28, Os 3 Crivos, psicografia através de Chico Xavier. Bem, amigos, lições preciosas para nós, não é tanto a mensagem de Emmanuel quanto a ilustração de um caso, citando inclusive o filósofo Sócrates, por parte de Humberto de Campos. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Promoção de livros e agendas na livraria da USE. Quanto às agendas, estão no finzinho do estoque. Então, se você ainda não adquiriu a sua agenda 2022,
procure na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região e você vai poder adquiri-la por apenas R$ 24,90 e ainda ganhar um livro espírita de brinde. Olha só, imperdível, não é mesmo? Você pode comprá-la se dirigindo diretamente à livraria ou então fazer a sua reserva para que tenha a garantia de que quando chegar lá ela estará à sua disposição através do fone 3307-5495. Lembrando que esse telefone é telefone e também um WhatsApp. Você pode também se comunicar através de mensagens. E os livros espíritas estão numa promoção sensacional. Promoção essa que continua sendo mantida, descontos que foram aplicados quando da Feira do Livro Espírita e continuam sendo mantidos por enquanto de 20% a 80%. Não perca essa oportunidade. A Livraria Espírita da USE de São Carlos e região fica na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Fone 3307-5495, repetindo telefone e WhatsApp. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Nós estamos aguardando a sua visita. E visitando-nos, aproveite e faça a sua inscrição, se ainda não é associado, do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Se associando, fazendo a sua inscrição, você passará a receber mensalmente um livro espírita por apenas R$ 18,00 em sua casa, em sua residência. Imperdível, livros que têm o seu valor muito maior, com descontos excepcionais por conta de você ser associado no Clube do Livro Espírita e ainda tendo a possibilidade de receber na sua própria residência. Apenas aqueles que residem fora de São Carlos é que tem uma taxa adicional de R$ 4,00 correspondentes às despesas de correio. Então, se inscreva na própria livraria ou através do WhatsApp, mais uma vez, para você gravar. DDD 16 3307 5495 e desde já seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, a palestra será de Leonardo Arruda, abordando o tema o poder da paciência. E como nós precisamos de paciência, todos nós, não é? Ouçamos o Leonardo Arruda, façamos as nossas reflexões e mobilizemos-nos para todos nós nos melhorarmos no quesito paciência. Você pode assistir essa palestra pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo, você pode fazer perguntas que serão respondidas ao vivo. Anote aí os canais por onde você pode assistir. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc ou pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações, queremos agradecer os participantes dessa semana, aqueles que se manifestaram através do WhatsApp, através de Facebook, através do próprio YouTube. Então, nosso muito obrigado a você, a Dilson e a você, Benê, que compõe um simpático casal lá do núcleo kardecista que nós encontramos há alguns dias atrás, algumas semanas atrás na rua, e nos disseram que estão sempre ligadinhos no Momento Espírita. Muito obrigado pela audiência. Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Ferrarini, Andréa Relvaizo, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Aristeu Becar, obrigado pela sua participação, Aristeu. Há quanto tempo não nos vemos, amigo? Carol Duarte, Cássia Galo, Cidinha da Vila Neri, Cidinha Mazo, Cíntia Matias, Cristiane da Redenção, Elaine Freitas, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka de Campinas, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, José Antônio, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida, lá do nosso lar, ao Júnior Bittencourt da Santa Felícia, também a Karina Bittencourt do Quebec, a Karina Juju Cruz, a Laura Bianchini da Vila Carmen,
Nosso muito obrigado também a você, Marcelo Moraes, sempre aqui ligadinho no Momento Espírita. Márcia Faetanini, daqui de São Carlos, mas que em viagem, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, nos enviou mensagem. Obrigado a você, Maria de Baté, Maria Cândida Guimarães de Oliveira da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Maria Elisa da Santa Felícia, Mércia do Jardim Cruzeiro do Sul, Neide da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Regina Maurício do Castelo Branco, Rodrigo Fructuoso, Rosa do Araci 2, Rosa Vicentina Didoni, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rosemeire do Jardim Medeiros, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, abraço amigos, Estela Martins, Silvia do Centro, Suzy da Vila Brasília, a Val da Araci 1, Walter de Jesus daqui de São Carlos também, mas que se manifestou lá de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, ele caminhoneiro que estava viajando em companhia da sua esposa Márcia. Muito obrigado também ao Vando do Jardim Pacaembu, a Vina Baroni, olha, de coração, muito obrigado pelas participações e obrigadíssimo. Olha, muito obrigado, mas de coração mesmo a todos aqueles que, além de assistirem o programa, estão compartilhando. Nós temos sempre pedido, solicitado aos ouvintes que nos ouvem através da rádio, aqueles que nos assistem através do Facebook ou do YouTube, que, por gentileza, compartilhe o link que nós enviamos para você ao longo do domingo, após o programa, através do WhatsApp, para aqueles, evidentemente, que estão cadastrados em nosso WhatsApp. Se você ainda não está, quer receber o link do programa para poder assisti-lo a qualquer momento no YouTube, então envie um oi, envie o seu nome, o seu bairro, a cidade de onde você é, para o DDD 16 99316 1147, que é o nosso WhatsApp, e você passará a receber esses links também. Esses links é que nós pedimos a todos que compartilhem com familiares e amigos, porque assim vocês nos auxiliam, nos ajudam a divulgar a mensagem da doutrina espírita consolador prometido por Jesus. Emmanuel, esse espírito orientador de Chico Xavier, enquanto ele esteve aqui reencarnado entre nós, nos disse que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é sua própria divulgação, porque ela leva a mensagem de consolo, de esperança, de esclarecimento, para que nós possamos conviver melhor com as nossas tristezas e alegrias, dificuldades e fases de vento a favor, como costumamos dizer, aqui na vida, faz parte, não é? Então, desde já, muito obrigado por prestigiarem o Momento Espírita e compartilhar esse link que nós enviamos para vocês. Muito bem, nós precisamos, evidentemente, retornar a palavra agora para o nosso convidado dessa manhã, Ronaldo Campos, que abordou com tanta felicidade, com tanta propriedade, com tanto conhecimento o tema dessa manhã, Sois Deuses. Ronaldo, fique à vontade para você fazer as suas colocações finais, amigo. Meu querido Roberto, como consideração final eu poderia dizer o seguinte: é óbvio que possivelmente todos nós encontraremos muitas dificuldades para trilhar, para palmilhar esse caminho de redenção, anulando em nós mesmos o interesse pessoal tão antagonista com as virtudes do Evangelho. Mas é algo possível, é algo que nós incentivamos porque nos proporciona muita felicidade e paz legítima de consciência. Então nós incentivamos aqui a todos a não desanimarem, a tentarem dia após dia essa experiência valorosa de preencher o espírito, os nossos espíritos, com as claridades imortais que aconselhou Abigail a Saulo de Tarso. Façamos também nós mesmos essa situação, porque na história do cristianismo, aqueles que isto fizeram não encontraram arrependimento ou remorso, foram profundamente felizes junto ao Senhor das nossas vidas, que é Jesus de Nazaré. Muito obrigado e muita paz a todos.
Muito bem, muito obrigado, Ronaldo. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que vos fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e nosso convidado dessa manhã, Ronaldo Campos, que acabou de tecer as suas considerações finais. Na sonoplastia, como sempre, o Rossi esteve conosco. Muito obrigado, Rossi. E na produção, muito obrigado a todos os voluntários da produção, coordenados por Clemente Mancini. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!